Tem pouco tempo, eu fui a um evento que ocorreu no Rio de Janeiro promovido pela Capra Institute for Data Science. A Capra, que eu tô falando aqui, é a responsável pelos dashboards de dados da Globo, da Coca-Cola e da Whirlpool, além de ser parceira da ADO, empresa maravilhosa, certamente um dos maiores, se não o maior nome sobre esse tal de Design Thinking, que é a forma de pensar dos designers, tão utilizada em processos criativos e na alta gestão de empresas. Enfim, a galera é foda. A Capra tem por missão a promoção de um mundo mais analítico, que absorve dados, dá sentido a eles e traz ações como consequência. Em outras palavras, a Capra é responsável pela organização e interpretação desse oceano de dados com os quais hoje a gente é obrigado a viver. Obrigado porque não é mais uma opção, a gente está mergulhado nessa produção e consumo de dados e, se não aprendermos a nadar, vamos afogar nessa loucura toda. A Capra Data Summit, então, foi justamente sobre isso. Foi sobre tentar passar um vislumbre sobre o universo, o ferramental e as consequências do manuseio de dados para o mundo em que a gente vive. Foi uma contextualização mercadológica, utilitária e prática para a questão toda. Mas eu quero ir um pouco mais além. Sabe, quando a gente pensa em dados, quando a gente pensa em exatas, quando a gente pensa em programação, a gente tem o costume de pensar nessa caixa preta intransponível da ciência da computação, da matemática e da estatística. Mas, na real, será que é assim mesmo? Esse pensamento limitante e excludente nos faz tirar o corpo fora e nos faz não participar dessa discussão. Quando a gente delega os dados a somente essa caixa preta de exatas, assim, com muitas aspas, a gente faz nascer um pensamento que faz com que percamos força e poder de compreensão do mundo. Pensamento, assim, que exclui a gente do presente, exclui a gente do futuro. É de humanas, mas e daí? Tudo é ferramenta de construção de sentido e de entendimento da realidade. Tudo é sobre dar nomes e entender a ordem, a diversidade de padrões que regem a forma como nos comportamos em sociedade e a forma como operamos símbolos. Quer coisa mais de humanas que isso? Eu venho do design, eu venho da arte, eu venho das ciências sociais e isso não devia de ser desculpa para não buscar novas ferramentas de entendimento do universo. Eu tô estudando em uma disciplina hoje de web semântica e qual foi a minha cara quando, para começar a explicar os conceitos que regem os sistemas de informação, o professor Marcelo Bax começou a falar de semiótica. Isso mesmo, semiótica de Peirce. A semiótica, explicada de maneira bem simples, é uma área do conhecimento que busca entender a maneira como entendemos o mundo. Ela busca entender os símbolos, os significados, a linguagem e o humano no meio disso tudo. E nisso, Charles Sanders Peirce, o fundador da semiótica, dividiu o nosso universo em um triângulo que encontra o pensamento, o mundo e a linguagem em seus 3 vértices. O mundo, ou objeto, é a realidade ou a nossa percepção mais imediata dessa realidade. É a coisa que é tangível e que nós só podemos buscar tentar entender, representar e interpretar. A gente sempre se aproxima da compreensão e representação do mundo, mas nunca alcançamos assim na sua totalidade. Sempre tem alguma coisa nova e sempre tem alguma coisa que fica de fora das nossas concepções e experiências. O pensamento ou interpretante é o sentido que damos às coisas. São as concepções que criamos nas nossas cabeças e que nos fazem entender o mundo ao nosso redor. O pensamento tenta se aproximar ao máximo da realidade, mas sempre está limitado pelos nossos conhecimentos a respeito dessa dita realidade e pela nossa cultura, a nossa bagagem. Por exemplo, a astronomia e a astrologia se referem à mesma realidade das estrelas, aos mesmos pontinhos brancos lá no céu, mas através de chaves de interpretação distintas. Independentemente se uma representa ou não a realidade de uma maneira mais precisa do que a outra. O mundo é o mesmo, mas o pensamento é diferente. Por fim, a gente tem a linguagem, ou signo, que é a forma como representamos e explicitamos o pensamento que temos a respeito do mundo.
Em linguagem, podemos colocar a palavra falada ou escrita propriamente dita, mas podemos também colocar os símbolos, os ícones, as formas e tudo mais quanto é manifestação de comunicação humana. E nessa linguagem, entram também os dados, entram também os sistemas informacionais. Pois é muito comum a gente ver a aplicação da semiótica na literatura, no estudo da linguagem, no design ou nas artes, né? Visto assim, que a semiótica fala sobre a forma como entendemos, simbolizamos, expressamos o mundo ao nosso redor. No entanto, essa foi a primeira vez que eu vi esse mesmo conceito ser usado para explicação de sistemas de informação, de sistemas de programas, de computadores, de dados. Tipo, vem comigo. Ao invés de colocar o ser humano no centro desse triângulo semiótico, vamos colocar o computador, uma máquina. Máquinas comunicam entre si, seja por internet, para mandar e-mails, jogar online, transmitir vídeos, ou seja lá o que for. Daí, assim como seres humanos, para que duas máquinas conversem entre si, elas têm de falar mais ou menos na mesma língua, na mesma lógica, senão uma não entende exatamente a outra. Para duas máquinas comunicarem entre si, elas têm de trabalhar sob as mesmas ontologias, ou seja, elas têm de ter a mesma concepção de realidade, para assim dizer. Elas têm de operar sobre os mesmos símbolos que referenciam significados que representam os pensamentos que temos de nosso mundo. Se uma máquina opera sob uma ontologia diferente, ela não terá interoperabilidade com a outra, ela não vai conseguir transmitir e nem absorver os mesmos significados. Um exemplo ótimo para isso é o que temos a nível de emojis, padronizados pela Unicode Consortium, onde você poderia, mandar um emoji de um rosto feliz e chegar uma berinjela do outro lado, ou simplesmente não chegar nada, caso esse padrão de comunicação não fosse respeitado. É assim para emojis, mas é assim também para todo o resto. E desde quando surgiu a internet, lá nos anos 60, com a ARPANET estadunidense, até a internet das coisas, que tanto se fala hoje, incluindo a automatização de processos domésticos e a intercomunicação entre todos os nossos dispositivos, tem surgido uma necessidade de uma crescente possibilidade de interoperabilidade entre as coisas todas. Uma crescente necessidade de comunicação entre as coisas e uma crescente necessidade de que essas coisas operem sob uma mesma concepção do mundo, que essas coisas operem sob uma mesma ontologia. A forma da máquina representar e comunicar ideias é só mais uma forma humana de representar e comunicar ideias. É a linguagem em código sobre um pensamento humano que referencia algo no mundo real. Toda essa crescente interoperabilidade de sistemas, onde a sua geladeira manda para o seu celular a sua lista de compras, que manda para a fatura do seu cartão a transação realizada no mercado e que te orienta sobre se você vai conseguir sair com aquela pessoa especial no fim do mês, é só mais uma forma de organização simbólica humana. É mais uma forma de anotar, expressar e explicitar os significados que regem a nossa vida. E nunca se significou tanto e de forma tão explícita. E nunca esse significado esteve tão exposto para tanta gente. E nunca esse ferramental, o dado e a sua manipulação, foi de tão necessária compreensão por mim, por você, por todo mundo. Dado e código não são coisas para um grupo seleto de unicórnios que entendem as tramas que estão escondidas por trás da cortina do mundo de hoje. Os dados são de e para todo mundo. Isso é importante porque isso tem a ver com o poder que temos sobre nós mesmos e sobre a sociedade. Tem a Cambridge Analytica, o Facebook, o Google, tem a forma como entidades poderosas comunicam com dados, impondo suas visões de mundo, enviesando interpretações em benefício próprio, se apoiando na nossa ignorância de leitura e de operação desse tipo de informação. A gente já está cansado de saber, mas não custa repetir. Sabe como acontece
por exemplo, uma influência em uma eleição nos Estados Unidos? Foi vendo, por meio de dados de comportamento, do que se curte, do que se segue e por meio do que se compartilha. Eles entenderam o que deixava o pessoal puto para usar isso contra a galera. Se alguém era a favor de armas, dava impulsionamento da Hillary Clinton falando sobre desarmamento. Se alguém era religioso, dava-lhe impulsionamento da Hillary falando contra alguma visão conservadora cristã. Se alguém tem medo do mundo globalizado, dava-lhe impulsionamento a respeito do impacto negativo da mundialização na vida da galera. E você, inflamado de todo esse ódio, podia até não ter certeza sobre o que você queria, mas tinha absoluta convicção sobre o que você não queria. E o Trump foi eleito. Mas por aqui, no Brasil, a coisa não foi assim tão diferente, né? Estão sendo discutidas nesse momento novas leis de dados em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. A LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, visa aumentar um pouco a proteção das pessoas comuns contra essa exploração por meio de dados. Visa uma maior conscientização do poder desses dados, da forma como eles podem e são utilizados para moldar o nosso mundo, como eles são utilizados para moldar o nosso dia a dia. É desesperador? É, mas é também maravilhoso, porque assim, dado não precisa de ter essa cara feia e misteriosa da caixa preta da computação e programação. Dado pode, mas também não precisa de ter a cara de uma planilha no Excel para poder funcionar. Ver que o trânsito sempre engarrafa entre as 17, 18 e 30 é uma forma de dado. Entender que a gente está gastando demais no almoço da firma e que tem um rolê mais barato na esquina do lado é uma forma de dado. Entender que deixar dinheiro no banco com taxa comendo todo mês e que isso se acumula em algumas centenas de reais no fim do ano é uma forma de dado. Entender que a gente está dormindo poucas horas e que está comendo pouca fruta é uma forma de dado. Dado é isso, é informação, é uma linguagem através da qual representamos e estruturamos nosso pensamento para um melhor entendimento do mundo. Nada mais. Dado é sobre pegar todas essas informações e organizá-las, encontrar padrões e agir em cima delas. É ter agência, é tomar decisões informadas e mudar o que a gente vê que dá para mudar. A Capra já sabe disso. A Cambridge Analytica já sabe disso, o Trump já sabe, o Bolsonaro já sabe. Falta só a gente saber. Porque assim, fugir disso a gente não consegue mais. O dilema agora é sobre o que fazer e como navegar nesse mar que agora inevitavelmente inunda o nosso arredor.